fui estudar na Suécia, muitos anos atrás. Quando eu fui estudar, eu nunca imaginei que um dia eu seria um cônsul da Suécia. Eu era um estudante, como muitos de vocês estão aqui, buscando uma carreira, uma nova experiência internacional. Vocês aproveitem bastante porque a Suécia começa agora, né? Mas depois não termina nunca mais. Eu mesmo estudei há mais de 10 anos na Suécia e nunca mais consegui largar. Então, da minha parte, o Consulado Geral da Suécia, boas-vindas e muito sucesso para todos nós. Obrigado, Leandro. Suécia. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma apresentação do Study in Sweden. Esse evento ele é um patrocínio do Instituto Sueco e ele é realizado pela Embaixada da Suécia no Brasil e conta com o apoio da Suedchan aqui em São Paulo. Sem a Suedchan nós não teríamos esse local aqui para estarmos reunindo hoje. E eu acredito que se você está escolhendo estudar na Suécia, no mínimo você está buscando uma educação de excelência. Para os pre-departures, é o país que vocês vão estar morando aí pelo próximo ano. Suécia se fala sueco, é a língua nacional. Porém, não é necessário para o estudante internacional ir para a Suécia sabendo sueco. A segunda língua falada na Suécia é o inglês. Vários suecos vão para a universidade, isso não é inglês também. Então você consegue se virar muito bem na Suécia falando inglês. Moeda é a coroa sueca, o Swedish Krona, né? Cidades maiores da Suécia é Estocolmo, hoje com 1,5 milhões de habitantes. Gotemburgo, meio milhão de habitantes. Malmö e Uppsala são cidades menores, né? Que estão no interior. São de aeroportos que os estudantes usam para ir para a Suécia. O Arlanda, que fica na área de Estocolmo. Landvetter, que fica em Gotemburgo. E é um dos países menos religiosos do mundo. Porém, a Suécia, sendo menos religioso, é um dos países que tem a maior tolerância religiosa nas pessoas que moram lá. Algumas dicas, né, para você aproveitar a Suécia. Transporte, ter uma bicicleta ou utilizar o sistema público de transporte. Seu carro na Suécia vai ser esse cara aqui, um Access Card, e ele te dá acesso a usar o trem, usar o ônibus. No ponto de ônibus te mostra em quantos minutos aquele ônibus está chegando. O tempo na Suécia, né? O pessoal tem esse estereótipo de falar que a Suécia é um país muito frio. É relativo isso. Na Suécia, você estando indoors, você estando dentro de casa, as construções na Suécia, ela tem isolação térmica. Né? Não existe tempo ruim. É questão de estar vestido apropriadamente para encarar o inverno, encarar a neve. Fica! Tomar um copo de café, tomar café, é o momento social de se tomar café com um amigo. Então prepara para beber bastante café na Suécia. Bom, na Suécia, durante o inverno, você tem menos incidência de luz solar. Bem, durante o verão, são dias mais longos, né, que inclusive tem até o fenômeno do sol da meia-noite. À meia-noite você tem o sol quase tocando o horizonte e voltando para o sol novamente. É um país rico em natureza, com muitas florestas. Isso é uma lei na Suécia que desde que você não danifique, não deixe lixo para trás ou cause nenhum dano à propriedade, você pode passar por propriedades e isso é comum. Geralmente, assim, o sueco, ele é muito direto, muito honesto na hora de estar conversando, on time, está sempre no horário. Isso vale para qualquer coisa. Indo para aula, indo encontrar seus amigos, ir para um jantar. Se for marcado aquele horário, cumpra com aquele horário. Pontualidade nórdica. E da reciclagem. Eu posso dizer que 95% do lixo que é gerado na Suécia, ele é reciclado. A Suécia importa lixo dos países vizinhos para geração de energia. Agora, o que é a vida universitária na Suécia? Em sala de aula, esqueça todos os títulos. A relação é direta. É interessante você ter responsabilidade por si mesmo, para estar conduzindo seus estudos, mas tenha um parceiro de estudos. No fim de uma aula, você debater aquilo que foi aprendido, que foi estudado naquela aula. Estudos, até mesmo para explorar o país. Na hora de um fim de semana e viajar, conhecer uma cidade no interior. Na universidade, você vai trabalhar com problemas reais. Sempre trabalhando em grupo. Quais os próximos passos? Primeira coisa, recebeu a sua carta de aceitação. O segundo passo é você pagar o seu tuition fee. E depois de você ter pago esse tuition fee, o próximo passo é você pedir a sua permissão de residência. Você não pode aplicar para a sua permissão de residência sem antes ter pago o seu tuition fee. E Leandro, e o visto para a Suécia, para eu estudar na Suécia? A Suécia não tem visto para brasileiros. Então o brasileiro vai para a Suécia 90 dias, portando passaporte como turista. Além de 90 dias, você precisa de uma permissão de residência.
Como que funciona isso? É esse documento que você vai estar portando com você ao entrar no país. Quais os critérios para eu pedir uma permissão de residência? Passaporte válido, básico. Esse passaporte válido ele precisa ter pelo menos 6 meses antes da data de vencimento. Ter sido admitido na universidade sueca, né, full time, tempo integral. Você tem que provar que além da tuition fee que você vai estar pagando, você tem meios financeiros de se manter na Suécia, né? Isso. Se você é um estudante que foi contemplado com uma bolsa de estudo no documento, aquele certificado que vem especificando a sua bolsa ali, fala o que essa bolsa está cobrindo, e o que não é coberto, você tem que mostrar meios financeiros de como você vai estar cobrindo, arcando com aqueles custos. E a questão mais importante, a questão do seguro de saúde. Via de regra, você vai estudar 1 ano na Suécia, você tem que sair do Brasil já com seguro de saúde amplo. Ele tem que cobrir emergência, ele tem que cobrir, se você tiver um caso grave, tiver que voltar para o Brasil, esse plano tem que cobrir o seu retorno para o Brasil. Então é um plano que tem que ter cobertura ampla, tá? Agora, se você for ficar na Suécia por 2 anos, isso já permite que você possa ir à autoridade fiscal sueca e você aplicar para o seu Personbevis, né, que seria equivalente ao nosso CPF. E com esse documento, né, essa identidade sueca, ela te dá acesso ao sistema público de saúde. A sua permissão de residência, ela é válida durante o seu período de estudo. Então, se você for ficar 1 ano na Suécia, essa aqui é a sua permissão de residência. Geralmente ela começa em agosto e termina no fim de junho. 1 ano certinho. Se você vai ficar na Suécia mais que 1 ano, geralmente essa permissão de residência é para 13 meses. Por que 13 meses? Depois do 12º mês, você tem mais 30 dias, que seria o 13º mês, para você pedir a extensão da sua permissão de residência para mais 1 ano, para mais 6 meses. Vai do que você acordou com a universidade, do curso que você está fazendo. Certo? O que acontece também do estudante que vai fazer um mestrado de 2 anos, às vezes ele já recebe a permissão de residência para 2 anos. Para quem for ficar na Suécia, além dos custos que você tem na universidade, você tem que comprovar pelo menos 8.200 coroas suecas por mês durante, se você for ficar 1 ano, pelo menos 10 meses você tem que demonstrar isso em conta. Agora, Leandro, eu tenho conta conjunta com a minha mãe, com meu pai, funciona? Não funciona. Essa conta corrente, ela tem que estar no seu nome, somente no seu nome, não pode ser conta compartilhada. E como que você vai provar isso? Geralmente você vai ao gerente da agência que você tem a conta e pede para ele redigir uma carta, né? um bank statement. Geralmente o banco ele já tem esse documento preparado em inglês. Você leva isso, é um dos certificados, um dos documentos que você vai estar fazendo upload na hora que você estiver aplicando para a sua permissão de residência. Ter o dinheiro em espécie em conta disponível para ser utilizado na Suécia. Um outro detalhe muito importante, a documentação bancária, o documento não pode ter uma emissão mais que 3 meses. Os que quiserem trabalhar na Suécia, a Suécia dá boas-vindas a todos que quiserem trabalhar lá. Você pode trabalhar durante o seu período de estudo, se você conseguir um trabalho na universidade, que você estuda, tudo bem, você não precisa de permissão de trabalho para isso. E, depois de formado, o governo da Suécia ele te dá 6 meses para você procurar trabalho na sua área. E você conseguir um trabalho, com certeza, você falando sueco, isso vai te abrir mais portas no país. Né? Geralmente multinacionais trabalham muito em inglês, mas se você fala sueco, é um diferencial. Essas aqui são as fontes, né, que para saber mais sobre como estudar na Suécia, tem esse site do Study in Sweden, que é do Instituto Sueco. Fala bastante então, da vida acadêmica na Suécia. Como é que a Suécia chegou nesse patamar de excelência? A Suécia é um dos países mais inovadores do mundo. Mas por quê? Por causa da educação. Porque é um dos melhores países que possui a melhor educação do mundo. A Suécia é um país pequeno, só tem 10 milhões de habitantes que falam sueco. É óbvio que eles tinham que se internacionalizar, não tinha outra saída. Mas como eles aproveitaram isso, de uma necessidade se transformou no quê? Um diferencial competitivo mundial. Além disso, a Suécia ela ensina na sua educação como você trabalhar nas empresas de forma sustentável. Igualdade de gênero.
é o país melhor do mundo para uma mulher viver. Isso não sou eu que estou falando. A Unicef tem os indicadores disso aí. Então isso aqui é o Global Innovation Index, é o último, porque em 2018 não saiu, e a Suécia é o segundo país mais inovador do mundo. Como ele chegou a isso? O maior número de multinacionais per capita do mundo. A Suécia investe 7% do PIB dela em educação. Outra questão aqui são cidades seguras, como o Leandro colocou, modernas, extremamente limpas, índice de corrupção quase zero, criminalidade muito abaixo, sistema de transporte maravilhoso, eu não uso carro lá. Foco em carreira globalizada. Gente, você está começando o seu primeiro dia de aula com 5, 7, 8 pessoas que são de nacionalidades diferentes e você vai empreender. Bom, e chegando lá, né, o que fazer? A primeira coisa que eu recomendo é aproveitar o movimento estudantil no sentido de aproveitar a semana de recepção. Aproveitem muito as aulas, a infraestrutura das universidades, eu acredito que eu posso falar por todas, é incrível. Aproveitem as áreas verdes. A Suécia, em especial Estocolmo, tem muito parque, e tem muito lago e tem muito mar nos arredores. E isso vai muito de encontro ao que vocês mencionaram de sustentabilidade. Seja parte das tradições, faça parte das tradições. Isso é em Uppsala. E foi na cerimônia, eu não lembro o nome em sueco, tá? Mas é aquela da virada da primavera. Valborg. Isso. E aí tem uma corrida que é muito tradicional de Vikings lá. E eu fui também no Dia Nacional da Suécia, que acho que é em junho, também participei de algumas celebrações. Façam isso, é massa, assim, tem oportunidade, é tudo aberto, é sempre nos parques ou nas cidades. E procure a Aurora Boreal, tá? Obrigada pelo convite, Leandro. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Elsa. Eu tô aqui com a minha colega Kelly. A gente é do Business Sweden, que é o Conselho de Comércio e Investimento da Embaixada da Suécia. O sueco sempre teve uma mentalidade muito de problem solving. E o Business Sweden é uma ajuda do governo. Nós somos um capital privado e público, então é um capital misto. Então a gente existe para ajudar as empresas, os negócios suecos a crescerem globalmente. A gente funciona como uma consultoria, management consulting. Nós somos pessoas jovens, extremamente agressivas em termos de pensamento de negócios. Mas qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial é que a gente tem penetração em várias áreas que as consultorias não têm, porque a gente consegue ter um braço diplomático, a gente consegue ser um órgão oficial. A gente entende muito o que o sueco, o que a empresa sueca, a cultura sueca precisa, e como que eles funcionam, o que eles buscam nos mercados novos. Leiam, estudem o que é Mingle, porque Mingle é importante se vocês querem, até para o Brasil, fazer carreira. A gente tem muita facilidade em ser social, o brasileiro tem essa facilidade, mas Mingle é uma coisa você socializar de forma estratégica. É uma coisa assim, pensada. Por que estou falando com essa pessoa? Como que eu devo, approach? Enfim, pensem nisso. Como que é a organização na Suécia, nas empresas? São organizações super planas. Então, você vai ter voz, você vai ser ouvido. Porque o sueco, ele acredita muito nessa parte de você estar recebendo uma informação nova, de você estar outros olhos avaliando um problema. E é a visão do conjunto que vai levar a uma solução, e não a visão do individual, do indivíduo. Esse aqui é um grande diferencial. Você fala desse perfil profissional sueco. Como que isso permeou na sua vida profissional? Eu fui fazer a primeira entrevista com o cara que é meu chefe hoje em dia, né? Ele estava olhando meu currículo assim, ele foi até, quer dizer, então você estudou na Suécia? Eu falei, estudei, acabei de voltar. Você fala sueco? Fala. Ele falou, então, porque a gente está com um projeto gigantesco aqui na Clearing, que é a parte de pós-negociação, justamente com a empresa sueca. Então, o nosso andar está lotado de sueco falando sueco. Apesar de eu não ter feito um estágio na área de finanças, como eu estudei na Suécia e falava sueco, aquilo era meio que um certificado para mim. A universidade sempre te dá essa oportunidade de fazer um estágio em alguma empresa e entregar um projeto, e muitas vezes você conseguir depois continuar trabalhando como estagiário para coisas reais, para tarefas reais da empresa, o que é algo muito legal para um aluno internacional que muitas vezes não tem contato.
As universidades sempre têm essa cultura de trazer as empresas para dentro das universidades e oferecer aos alunos essa oportunidade de você trabalhar numa empresa sueca e ter uma experiência sueca. E lá as coisas são completamente planas, está todo mundo no mesmo nível aqui. Então quando você vai estudar numa universidade sueca, além de você já ter as credenciais de ser um país que tem total renome internacional, 1 milhão de empresas, de startups, que são responsáveis por diversas invenções e inovações no mundo. Você foi se expor a isso, que é uma coisa diferente, e ainda por cima você foi para lá e você se esforçou para aprender sueco, bom, você mostra, eu sou uma pessoa que, primeiro, eu tenho que pensar fora da caixa, eu não tento ir pelo óbvio, eu tento me diferenciar, e eu sou uma pessoa que vai lá, aceita o desafio, lê o que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer, qual que é o tempo, eu tenho tal tempo, então vamos descobrir qual é a forma mais eficiente e vamos executar e vamos fazer. Você estando lá, você vai aproveitar todas as oportunidades. Você conseguir fazer voluntariado, faça voluntariado. Se você conseguir um estágio, faça um estágio. E se você conseguir aprender sueco, vá atrás e aprenda sueco.